Semana passada nós começamos a ver que Jesus revela ao anjo da igreja, né, aos pastores da igreja, alguns acontecimentos que viriam estar ocorrendo. E ele então manda a primeira carta, escreve uma carta à igreja de Éfeso, né? E ele lá fala do esfriamento que eles tinham uma boa doutrina, eles não suportavam os hereges, né? Eles lutavam contra os nicolaítas, que eram pessoas que diziam que mesmo sendo cristão pode aprontar à vontade, fazer tudo o que quer, porque o corpo é mau, o espírito está salvo, está tudo certo, né? Então, eles refutavam essas pessoas, mas Deus tinha contra eles que eles tinham perdido o primeiro amor. É uma carta muito atual. Quantas pessoas não perderam o primeiro amor? Quantas pessoas não estão aqui que hoje estão se arrastando, né? Perderam o primeiro amor. E aí, ele diz, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras. Quais as primeiras obras? Tá junto, comunhão, leitura da palavra, né? Oração, jejum. Começa a praticar de novo, para que você se fortaleça. Essa é a receita. Se não praticar, vai continuar frio. E ele então exorta e dá direção para a igreja de Éfeso, dizendo: se você não fizer isso, tirarei o seu candeeiro. Todas essas cartas aqui foram endereçadas à igreja que estava na Ásia Menor naquele tempo. Onde é a Ásia Menor hoje? Onde é a Ásia Menor hoje? Turquia. A atual Turquia é a Ásia Menor. E nós vamos falar de uma igreja, que é a segunda igreja que ele escreve, que é a igreja de Esmirna, que é uma cidade da Turquia. Muito bonita hoje, por sinal. Mas existem os restos lá da antiguidade. E ele então fala ao anjo da igreja. Por que o anjo da igreja? Porque o anjo da igreja era responsável pelaquela igreja e ele era o mensageiro. Ele que levava aquela carta. Ele então... Aí a gente fica com uma questão, né? Ele repreende o anjo e a igreja. Por quê? Porque geralmente o anjo não exortava a igreja com o erro dela, deixava caminhar. Ele deixava caminhar. Sabe aquelas igrejas que pode acontecer tudo lá dentro, está tudo certo? É mais ou menos isso. E ele então exorta o anjo, exorta ele para exortar a igreja, para se arrepender, para que Deus não venha e cumpra aquilo que ele estiver falando em cada carta. Então vamos lá no versículo 8. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? E este que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que tudo que está dito aqui, que eu acabei de ler para vocês, não é coisa que o anjo da igreja estava falando da sua própria cabeça. Ele estava falando pela inspiração do Espírito, daquilo que ele levou. Ele foi levado, né, a uma dimensão espiritual e aí foi revelado a ele as coisas que estariam acontecendo. E ele começa então aqui com essa carta, a segunda carta, à igreja de Esmirna, e diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é? Jesus.
Então a primeira coisa que a gente tem que observar é que quem está falando aqui não é o homem, é o próprio Cristo. O homem fala fundamentado naquilo que Cristo falou. E ele vai dizer: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então a primeira coisa que Jesus mostra é que ele conhece a tribulação daquela igreja. Ele não está a parte daquilo que está acontecendo. Porque parece que quando a gente está passando por luta, pelas nossas tribulações, parece que Jesus está longe, né? Ele está dizendo: eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que está acontecendo aí. E mais, é uma igreja o quê? Pobre. Ainda não tinha chegado a teologia da prosperidade aqui. Né? É uma igreja pobre. Mas é uma igreja de Deus. É uma igreja que agrada a Deus. É uma igreja que Ele está contemplando. É uma igreja que Ele está cuidando. E pobre. Ninguém nunca pregou para você que a igreja de Minas era pobre, né? Porque senão não enche a igreja. Mas é uma igreja pobre. As pessoas não tinham condições financeiras. As pessoas não tinham carrão lá na porta. As pessoas não tinham... não davam nada para Deus para receber e ficar rico. Não, era uma igreja fiel. Uma igreja pobre. Porém, ele diz o quê? Mas tu és rico. Como é que a gente entende isso? Você lembra que de Laodiceia ele vai dizer que ele era rico? Vocês são ricos, mas vocês são pobres. Aqui ele está dizendo: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Por quê? Porque era uma igreja fiel a Jesus. Era uma igreja que tinha uma riqueza eterna. Era uma igreja que olhava além das suas circunstâncias. Às vezes a pior coisa que tem para uma pessoa é ganhar dinheiro. Nem todo mundo está pronto para ter uma vidazinha melhor. Tem que continuar com chuveiro frio. Tem que continuar com o banheiro fora de casa, que aí fica fiel. Ganhou dinheiro, a soberba entra, meu achismo entra. Vou para a igreja de vez em quando eu quiser. Deus é comigo, está tudo certo. Tem que ficar com o sapatinho apertado, como diz os pentecas, né? Sapatinho, se calça 42, tem que botar 40 no pé. Bem apertado. E se possível com uma pedra. Pequenininha. Não pode ganhar dinheiro. Porque, irmãos, você com dinheiro, as tentações lá fora aumentam. Começa a pintar. Agora você pode fazer um monte de coisa. Você estava preso. Agora as coisas se abriram. Se você não tiver foco na palavra e não entender o que Paulo disse o quê? Se a nossa esperança se limita às coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos. Se você colocar toda a tua alegria, toda a tua esperança e todos os teus objetivos aqui, você vai perder o alvo. Então nós estamos no mundo, desfrutamos das coisas criadas, mas não fazemos parte dele. Temos uma cidade eterna. A nossa morada não é aqui. Fala para o teu irmão: a sua morada não é aqui eterna. Não, pastor. Sabe por que a tua morada não é aqui? Porque você vai morrer assim como eu. E pior, no caixão, quanto maior, mais caro. Ele faz bem apertadinho para ele ficar com a mão junta. Porque se ficar muito largo, é caro. Aí é bem... tudo no tamanho exato. E não dá para colocar nem micro-ondas. Se eu boto micro-ondas, é você. A tua morada eterna não é aqui. Ela tem... Então, ou eu paro de ficar olhando só para as coisas que estão aqui, ou eu olho para o horizonte. Uma vida que foi prometida por Cristo é eterna. E aonde ele diz: olha, não ajuntei tesouro aqui, porque atrás o ferrugem corrói. Antes de ajuntar tesouro, lá. Mas a gente vive como se o céu não existisse, só pensa aqui. Só pensa em desfrutar aqui. A gente esquece que a eternidade não são 70 anos, 80 anos.
A eternidade é infinita, eterna. E você está preocupado aqui. Aí deixa de ler palavra, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de ter comunhão, deixa de tudo, porque o seu tesouro está aqui. E aonde está o seu tesouro, está o quê? Seu coração. Quer saber onde está o seu coração? Vê aonde você se apaixonou, se agarrou, se idolatrou. Aí está o teu coração. Eles são pobres, mas são ricos, porque o coração deles não está aqui. Não está aqui. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que é isso? Havia alguns judeus que eram fanáticos, né? Que perseguiam os cristãos, que se tornaram realmente uma... Meu Deus do céu! E eles se diziam zelosos por Deus. O que Jesus diz dele aqui? Ô judeu, vocês são sinagoga de Satanás. Vocês são morada de Satanás. Vocês são instrumento do capeta. Quem está falando isso é ele aqui. Eles acham que são, se declaram judeus, e não são. Porque judeu é quem é de espírito, quem é de coração. Se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vocês acham que existe muitas sinagogas de Satanás hoje em dia ou só foi para aquela época? Existe muitas sinagogas de Satanás. Leva os outros ao erro, leva os outros à fé que não é ortodoxa. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser deposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Esse texto aqui é riquíssimo. Nessa lá, se Jesus falasse assim para você, daqui a 10 dias você vai perder tudo que você tem. Você vai perder tudo. Eu quero fazer isso. Eu quero viajar. Não, mas daqui a 10 dias você vai morrer. Por mim. E aí? O Deus que é soberano, que está no passado, presente e futuro, porque ele não se norteia por relógio, por datas de ano, por meses, ele é atemporal. Ele olha para a igreja e diz, vocês vão sofrer. Hein? Mas é um lugar que tem uma placa que diz o quê? Pare de sofrer. Aqui Jesus diz o quê, João? Tu vai sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A questão não é vitória, a questão não é recompensa, é o bom ânimo que você tem que ter. Olha que coisa sensacional! Não temas as coisas que tem que sofrer. Jesus desce, caiu na campanha da vitória, para reconquistar minha bênção, que Deus vai me dar o palácio da terra, e ele diz assim, não temas o que vai sofrer. Não tem, vê se eu estou falando ou está escrito aí. Não temas o que vai sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Aí ele diz, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. Se lembra que os romanos estavam perseguindo tremendamente o cristianismo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os romanos, eles eram maravilhosos. Os romanos, eles não eram intolerantes. Você poderia ter a religião que você quisesse. Era um panteão, tinha vários deuses. Eles não eram intolerantes. A única coisa que você não poderia deixar de fazer era queimar incenso à estátua do imperador. Você tinha que adorar o imperador também. Aqueles cristãos que morreram lá no martírio, a intolerância não era romana, a intolerância era dos cristãos.
Eles não queriam adorar mais um deusinho, adorar um imperador. Porque se eles adorassem, eles estariam livres. Você quer ver uma história? Essa igreja aqui, de Esmirna, tem uma carta ao Policarpo, que foi um pai da igreja. O que são os pais da igreja? É aquele que vem depois que os apóstolos morreram. Os apóstolos morreram, aí vieram os pais da igreja. São 8 pais da igreja de imediato, só que a gente estende depois até quase o 5º século. Porém, esses primários aqui, esses primeiros, logo após, Inácio de Antioquia foi alguém que aprendeu de João, segundo a tradição. É uma carta boa. Primeiro, Barnabé e Hermes, o pastor de Hermes sai fora. Mas muitas cartas são boas. Por exemplo, Didaquê é um pai apostólico, só que não é uma pessoa. Didaquê era o ensino de como se batizava, como a igreja funcionava naquele tempo. Era o ensino, é chamado pai apostólico. Porém, esse Policarpo, um grande bispo, honrado, houve uma perseguição contra ele. 2 escravos dele tentaram esconder no sítio. Mas aí, os soldados chegaram, forçaram a confessar e disseram onde estava. Quando os soldados vêm buscar Policarpo com 86 anos, Policarpo chega, sejam bem-vindos, algozes dele, ele trata bem. Seja bem-vindo. Você encontra essa carta de Policarpo em tudo que é lugar na internet, livros. Sente aqui, manda os criados servirem ele, eles comem bem, vê a doçura daquele ancião, aquele bispo. E aí ele pede 1 hora para orar. Tudo bem, eu vou com vocês, mas 1 hora para orar. Ele vai para o canto, ora por todas as pessoas que ele conheceu a vida toda. Todo mundo, ele orou. 1 hora. Alguns textos dizem 2 horas. Mais básicos são 1 hora. Depois ele volta, os soldados ficaram tão comovidos que disseram assim: Sr. Policarpo, tenha misericórdia da sua idade. Não tem necessidade de morrer. Só joga um incensozinho na estátua do imperador e o senhor está livre para viver sua vida. É só falar que o imperador está tudo tranquilo. Ele: não, meu filho. Esse Jesus nunca me fez mal durante 86 anos. Não é agora que eu vou rejeitar ele, né? Não vou. Vamos lá. Aí ele vai até o imperador, as pessoas empurrando ele. Aí acende a pira. Pira é a fogueira, né? E então o imperador manda ele olhar e renegar os ateus. Porque os cristãos eram chamados de ateus naquela época. Hoje ateu é quem não acredita em Deus, né? Os cristãos daquela época eram chamados de ateus. Por que eles eram chamados de ateus? Porque não tinha imagem para adorar. Então eles adoravam um Deus que é só da cabeça dele, então são ateus. Então eles eram chamados de ateus. O imperador, Marco Aurélio, provavelmente, há uma disputa de quem era o imperador, mas Marco Aurélio fala para ele: vai e renega esses ateus. Ele vai e vira para a torcida que estava querendo que o matasse e diz: renegou aqueles ateus. Então não houve outras coisas a não ser queimá-lo na fogueira. E ele então foi para a fogueira, segundo algumas cartas, queriam pregar ele na madeira, e ele diz: não precisa me pregar, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui. E ele então é queimado vivo na fogueira, por não adorar o imperador. Jesus profetizou: vocês vão ter que sofrer. Isso acontece aproximadamente em 150 a 155, segundo século depois de Jesus. Então, a profecia que diz Esmirna já se cumpre na história. Os pais da igreja, você vai ler, você vai ver os seus sofrimentos. Não temas as coisas que tem que sofrer pelo meu nome. Eis que o diabo, outra coisa, o diabo não é uma pessoa, é uma atitude. Ok? A gente fala diabo como se ele fosse uma pessoa. O diabo não é uma pessoa, é uma atitude. Satanás é uma pessoa. Diabo significa adversário, aquele que luta contra a igreja. Então é uma atitude de Satanás, ser um diabo, ser alguém que luta contra.
palavra dia, né, vem de diâmetro. Diâmetro, ele entra dentro do círculo, ele corta. É como se Satanás entrasse contra, lutasse contra a gente. Daí a palavra dia, vem de diâmetro, vem dessa coisa de cortar, de contra. Então, diabo é uma atitude que Satanás faz, ele é o nosso adversário. Está para lançar em prisão alguns dentre vocês. Já pensou? Você vem para a igreja, ouviu uma boa mensagem, não, olha só, o Espírito Santo, o Jesus, falou para entregar uma carta para vocês. Eis que o diabo, usando essas pessoas, está influenciando essas pessoas, os judeus, né, o Império Romano, influenciando eles. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Aí eu chego aqui no domingo, vocês querem receber uma mensagem de vitória, eu digo para você, Gisele, eis que tu vai sofrer. Gisele, eis que você vai ser lançada na cadeia. Vai ser presa. Ah, pastor, eu vi uma mensagem de vitória, mas é que Deus mandou entregar. Eu não tenho que pregar o que você quer, eu tenho que pregar o que Deus mandou. Ah, mas eu não gosto dessa mensagem não. Então, está dando coceira no ouvido, procura outro bispo. A Bíblia diz que alguns vão se cercar de mestre porque dão coceira no ouvido, não quer ouvir a verdade. É uma liberdade que todos temos. Mas a palavra de Deus é isso aqui. É isso que você pode sofrer. Você pode ter uma decepção com o filho, você pode ter uma decepção com o marido, você pode ter... Mas isso eu não quero ouvir! Mas é a verdade. A verdade liberta. O engano te aprisiona. Eu não sei como conseguem ouvir a mim e outros pastores e ouvir outro. Eu não consigo entender isso. Porque eu não falo de vitória. Estou falando de sofrimento, de cadeia aqui. De luta. De às vezes chegar em casa e ser decepcionado com a pessoa que mais você fez. De se entregar em amizade para alguém e aquela pessoa te apunhalar pelas costas. É isso que eu estou te falando que vai acontecer. Você vai sofrer. Você quer ouvir o quê? A verdade ou a mentira? Escolhe. Eu não faço exegese. É colocar no texto o que eu quero que ele fale. Eu faço exegese. Eu digo o que o texto está me dizendo. É diferente. Não temas as coisas que tem que sofrer. Só para um refrigério. Também é bênção, tá? A bondade do Senhor na nossa vida, a sustenta. Só que não é só isso. Tem luta também. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser deposto à prova. Por que essa prova? Por que Deus tem que te provar? Por causa de uma situação. Existe, antes do anticristo vir, o que vai acontecer com a igreja, gente? Ela tem que ser depurada. O que é depurada? Purificada. Existe a igreja invisível e a igreja visível. Existe a igreja militante e a igreja que vocês estão vendo aqui. Então, ou seja, nem todo mundo que está numa igreja é igreja. O próprio Jesus falou que o joio vai estar junto com o trigo, ok? E parece com o trigo. É joio. Estão bem vendo aí? Antes do anticristo vir, o que vai acontecer? A apostasia. O que é a apostasia? As pessoas vão se esfriar da fé e vão abandonar. São apóstatas da fé. Isso tem que acontecer. Porque nem todo mundo que passou pelas águas, nem todo mundo que diz que se converteu. Vai ter que sair, não vai aguentar. Vão apostatar da fé. E isso é bíblico. Tem que acontecer. Então não se escandalizem quando alguns apostatarem da fé. E seguirem, como diz Timóteo, ensinos de demônios. Não se surpreendam, porque vai acontecer. Começa com uma... Não é bem assim, é assim, desse jeito. Ah, não sabia, é assim. Porque enganado pelos demônios. A Bíblia diz o seguinte. Ainda que venha um anjo e pregue um evangelho diferente que eu tenho pregado aí, seja o quê? Maldito. Anátema. Ou a gente fica com a Bíblia ou fica com os nossos sentimentos e achismo. Humanismo.
Amém ou não amém? E a gente vai ser prova por isso, porque o tempo todo, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa de glória. Aí imagine, eu falo para você assim, ó, persevera até o fim, Gigi. Ah, o quê? Eu vou ganhar uma casa na Barra? Eu vou ganhar um Audi? O que eu vou ganhar se eu perseverar? A coroa de glória na eternidade. Tá de brincadeira. O senhor manda falar que eu vou sofrer? Fala que eu vou pra cadeia 10 dias para ganhar uma coroa de glória lá do outro lado? Eu quero aqui, pô. Eu vou ganhar aqui. É aí que se faz a diferença dos verdadeiros nascidos de novo e dos que não são nascidos de novo. Os que não nasceram de novo querem recompensa aqui. E os que nasceram de novo estão além do horizonte. Não vão recusar se chegar aqui, amém? Também não recuso, não. Mas a nossa esperança está lá no outro lado. Lá no horizonte. Essa é a diferença. E vai ser colocada à prova. E não vai suportar, porque não nasceu de novo. Só parece trigo, não é trigo. Só parece. Apesar que hoje em dia está até difícil parecer trigo, né? Mas será colocada à prova. Mateus 7:21 diz assim: muito naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, profetizei, falei em línguas, operei milagres e curei enfermos, expulsei demônios, Senhor. O que Jesus vai dizer a essa pessoa? Mateus 7:21. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Nunca ouvi falar de você. Sabe o que você ouvir de Jesus? Eu não te conheço. Não é porque Deus não sabe da sua existência, é porque você não é um instrumento, um vaso de honra para a glória dele. É só isso. É vaso de desonra. Ah, mas poxa, Deus me abençoe. Eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu comprei uma casa de praia. Isso se chama graça comum. O que é graça comum? Graça especial é a revelação da palavra no meu coração. O que é graça comum? O sol nasce sobre todo mundo. O sol não veio só para o crente, o sol veio para todo mundo. O correr atrás e conquistar não é só para o crente, é para todos que forem. Claro que é com a graça de Deus. É a graça comum. Então essas pessoas têm dinheiro. Não, se eu tenho uma casa na praia, se eu tenho dinheiro, e se eu tenho um excelente emprego, é porque Deus me ama. Tu não tem? Deus não te ama. Só que a gente acabou de ver aqui que a igreja de Esmirna era pobre. A igreja de Esmirna era pobre, de gente dura. Nego que andava de candongueira. É Kombi. E era rica de Deus. A Laodiceia era rica, riquíssima, e era pobre. Aí, ser fiel, Gigi. Ser fiel, Gisele. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso é só para crente. Eu quero é aqui, né? Eu quero é aqui. Eu quero curtir, eu quero... Nada disso. É pecado não, tá? Mas é o Deus da pessoa. É isso que me motiva, é isso que me move, é isso que eu sou apaixonado. Eu quero curtir, daqui a pouco eu estou velho, a vida é uma só. Só que você não saiba que vai prestar conta de tudo que você está fazendo aqui. Eu quero. Isso acontece com aqueles que João advertiu, não amam o mundo. Quando ele fala o mundo, é as coisas que nos atraem, a concupiscência dos olhos, a soberba da carne. Isso nos atrai. A gente quer competir com o vizinho para ver quem tem um muro maior, quem pinta a casa mais bonita. A gente quer competir com outro que tem um carro. A gente quer mostrar para os amigos de trabalho que a gente está meio cara. Aí a gente estupra o evangelho. Porque amamos o mundo. Queremos ser como ele. Queremos provar para o mundo que também somos bons. Só que essa igreja aqui era rica, mas era pobre. Não ficava disputando com o mundo, querendo ter as coisas do mundo. Jesus disse que supriria cada uma de nossas. Não falou que ia nos dar bonança para enriquecer e gastar com os nossos prazeres. Aí falei, não falou isso. Quem falar isso para você é mentiroso, hipócrita e falso profeta. É mentira. Eu botei lá no grupo essa semana, onde começou esse negócio da teologia da prosperidade? Isso começou no século passado, com Kenyon. Depois, qual é o nome do cara? Kennedy Reagan. E depois,
Benihim, que chegou no Brasil aqui, uns 5 pegaram ele. Tem início, conheça a história da igreja que você não vai ser enganado. Como você não conhece a história da igreja, você é enganado. As pessoas que são enganadas não conhecem a história da igreja. E quando conhecem, eu não sabia! Vem para a escola dominical. Eu já falei aqui nessa igreja. Pessoas que querem congregar, a gente vai fazer de tudo para se passar na escola dominical. Porque ouvem qualquer coisa, não sabem as doutrinas bíblicas, não conhecem nada, são enganados. Então, tem que estar na escola dominical para aprender. Começa um pouquinho, daqui a pouco abandona. Aí chega um mormon, aí embora. Chega o testemunho de Jeová, embora. Chega um outro ensino, embora, porque não conhece